Entrei em casa sem acender as luzes, como quem volta do pântano de um sonho ruim de que não se acorda. A casa estava leve demais, o tipo de silêncio que não é silêncio, é o espaço entre um suspiro e o próximo passo. O corredor cheirava a madeira velha e a chuva que insistia em não deixar o mundo inteiro adormecer. Minha nora não me viu entrar. O rosto dela, de pura desatenção, estava voltado para o lado de dentro da sala, onde meu filho conversava em sussurros que pareciam ser pássaros presos atrás de vidro. Não houve alarme no ar, apenas o tilintar de um copo contido, o rangido suave do piso que lê o peso de alguém que pisa de forma cuidadosa para não acordar um segredo que não deveria dormir. Eu, que conheço cada fresta desta casa há décadas, consegui atravessar o corredor sem ser visto, como se a noite tivesse me preparado uma máscara invisível. E ali, pela primeira vez, a minha vida se abriu em duas portas diferentes, a de quem sou e a de quem eles querem que eu seja, ou que eu tenha sido. Eles falavam baixo, apenas o suficiente para que as palavras não saíssem da sala, não fossem atropeladas pela porta entreaberta do meu quarto. Ouvi, com uma clareza que não havia antes, o tipo de conversa que se faz quando as palavras que cabem na boca não chegam à garganta sem tropeçar naquele que as escuta. Não foi uma discussão sobre a vida ou a saúde, nem sobre contas ou reformas. Foi algo mais polido, mais perigoso, a confissão coral de um plano que não tem misericórdia, porque não sabe o que é misericórdia. Foi meu próprio nome que ligou as coisas umas às outras na minha cabeça, como se alguém tivesse colocado peças de um quebra-cabeça em uma mesa iluminada de propósito. O que eu ouvi não era apenas conversa de família. Tinha o odor de uma decisão antiga, fria, que alguém tentou adiar porque o medo de aparecer aos olhos de quem ainda não sabe que está condenado é maior que qualquer outra coisa. E o mais perturbador foi perceber que não era um grito, não foi o ruído de uma descoberta. Foi uma afirmação contida, uma sentença que se encaixava com as outras. O meu fim, marcado por uma data, uma hora que não era hora nenhuma, mas o meu fim, sim, o meu fim. Não gritei. Não fui até a sala para interromper com uma tosse ou um riso nervoso. Fingi que não tinha visto, que não tinha ouvido, que o meu corpo era apenas uma sombra que decidiu descansar no limiar da porta. Saí de mansinho pelo corredor, deixando para trás o eco de passos que não eram meus, e isso já era suficiente para que a mente começasse a girar como um moinho preso ao tempo. O que eu poderia fazer diante de uma linha que atravessa o ar e cai direto no coração da casa? Ao deixar a sala, uma frieza se espalhou pela pele, uma espécie de anestesia que bloqueia o impulso de reagir com a voz. Não era medo apenas, era o reconhecimento de que o que foi dito não pode ser desfeito com palavras. Que qualquer comentário, qualquer protesto, seria como jogar água fervente em uma vela. Tudo se erosaria, perderia o fogo, mas ainda restaria a escuridão. E ali, no silêncio que ficou após o último sussurro, percebi que não havia testemunhas. Eles se olhando entre si, o mundo inteiro contornando o canto da parede, e eu, invisível, parecia o único que sabia que a noite não era apenas noite, era um mapa do que ainda poderia acontecer. Peguei meu carro na garagem, ouvi o ranger que toda noite é capaz de fazer quando os motores dormem e liguei para o guincho. Não porque quisesse abandonar o que ouvi, mas porque precisava acreditar que aquele segredo não iria me seguir, que era possível criar uma distância entre a casa onde tudo parecia dizer que a vida poderia continuar do jeito antigo e a vida que, por ora, parecia querer me arrancar de dentro de mim com uma força que não reconheço como humana. O guincho chegou com o barulho grave de uma máquina que não pergunta, apenas cumpre ordens, e o som do cabo enrolando-se, firme, correto, parecia uma promessa de que aquilo que eu não poderia enfrentar com palavras poderia ser feito com ações que não exigem culpa, apenas decisão. Disseram, um presente da sua filha, quando o guincho finalmente pegou o carro e o afastou da casa. Não era apenas uma frase, era um modo de falar que eu reconhecia. O presente que minha filha não me enviava por correspondência, mas por meio de uma entrega literal, pesada, com a qual não se pode brincar. O meu carro,
meu veículo de rotinas, o que eu usava para ir às consultas, para buscar o neto na escola, para visitar a minha própria mãe que já não me reconhece plenamente há anos, agora seria um objeto que, de alguma forma, os dois, meu filho e minha nora, usavam para mostrar que o mundo pode ser trocado de lugar em uma noite de silêncio ensurdecedor. A distância entre a casa e a rua parecia maior do que o normal, mais estreita, como se as sombras se dobrassem para dentro de mim. Foi uma hora de silêncio suficiente para que minha mente construísse uma tapeçaria de cenários. O que aconteceu na sala, o que foi dito sem palavras que me atingisse como pedras, o que eu poderia fazer a seguir para não me tornar apenas mais um rumor de família, para que minha presença, ao menos, não fizesse parte da história que outros contam para justificar o que seria feito com o meu nome. Na varanda, o mundo respira com um ar úmido de madrugada, e eu estou ali, parado, olhando a chuva que ainda cisma em não cair com diligência suficiente para apagar o cheiro de gasolina que envolve o carro que acabo de entregar como presente. O que eu ouvi me caiu como uma máscara de vidro sobre o rosto. É possível que alguém planeje o fim de alguém que não espera o fim, que não tem a menor ideia de que o fim já começou dentro de casa, naquela sala onde as palavras pesaram demais para permanecer apenas como palavras. E ainda assim, a noite ofusca tudo, como se nada fosse real, como se tudo fosse apenas uma montagem para uma peça que ainda não começou. Voltei para a casa do outro lado da rua, onde a iluminação era fraca e a porta mal fechava, como se tudo estivesse esperando por mim para confirmar que o que se passou ali dentro não era uma exceção, mas uma regra arranjada pela vida, pela juventude, pelo acaso. Não entrei, não pedi para ver ninguém, apenas escutei, do lado de fora, o som cansado do meu próprio coração, que batia como uma máquina antiga que ainda não sabe desligar-se. Eu não sabia, então, de verdade, que o que eu deveria fazer não era reagir, não era brigar, não era exigir respostas, mas sim descobrir qual máscara ainda posso usar quando tudo que me resta é enfrentar a noite com os pés firmes no chão. Foi assim que ficou decidido, ainda que não conscientemente. Eu, que sempre fui quem conduz o ritmo da casa, quem dita a ordem de cada dia, quem observa os detalhes que ninguém nota, iria precisar de uma nova rota. Que o silêncio não seria apenas uma forma de me proteger, mas a minha única arma, que eu precisava entender o que significava, afinal, ouvir seu nome em tom de ameaça, ouvir que alguém planeja me ver nos corrimões da inexistência, sem que eu sequer tenha a chance de perguntar por quê. Uma hora depois, o peso da decisão começou a calibrar-se dentro de mim, lento, como quem ajusta o instrumento antes de uma sinfonia. A estrada que se abrira diante de mim não era clara, mas havia ali uma direção, um fio invisível que poderia conduzir não a um fim, mas a uma nova forma de permanecer, mesmo que o preço fosse a coragem de enfrentar o que o mundo não quer que eu veja. E ali, sob a luz fria do poste da esquina, eu entendi que o que começa como uma ameaça pode tornar-se, com o tempo, o espelho mais cru da minha própria vida. A cidade dormia, mas eu não. O relógio da casa de meu filho parecia ter trocado o tempo por silêncio, e o silêncio, por uma expectativa que não se fazia de maneira direta, apenas frota nos cantos da pele. Andei pela fachada como quem lê um mapa que não foi feito para ser lido, tentando entender onde o traço fino do perigo se tornava linha de vida. As palavras que ouviam a minha presença ainda cintilavam na memória, mas neste momento não era mais o choque do que poderia acontecer que me assombrava. Era a certeza devagar, pesada, de que tudo poderia se repetir, em outra forma, em outro corpo, com outra voz dizendo que o fim já está reservado para mim. Voltei então à varanda que me separava da casa, onde tudo começou a mudar sem pedir licença. A lâmpada de sódio lançava um halo áspero sobre o jardim mal cuidado, como se a própria cidade recortasse, em sombra, o que não deveria ser visto. Do lado de dentro, o som de passos rápidos e o tilintar de copos cheios de bebidas que não eram para serem bebidos ali, na madrugada, em casa, entre paredes que pareciam ouvir mais do que falam. Não quis entrar, não quis soar como quem interrompe uma conspiração já em curso. Apenas fiquei ali, à distância certa, onde a intuição pode ler sem levantar suspeitas. A cada respiração,
eu via o passado se dobrando sobre o presente, e o presente, por sua vez, recuando como se soubesse que o futuro pode ser escrito a partir de escolhas que ainda não foram tomadas. Eles falavam, ou, melhor, pareciam falar, com as vozes contidas de quem aprende a não levantar voo antes do tempo. O tom era de casualidade, de normalidade, mas o conteúdo era o contrário. Menções vagas a compromissos, a horários, a uma cerimônia sem rosto que não aceitava a minha presença. Eu, que conheço cada dobra das palavras e cada fresta de cada sala, reconheci a cadência daquele diálogo como quem reconhece a trilha de um rio que sabe onde vai secar. Um sussurro que não deveria entrar pela porta, que não deveria atravessar a parede, mas que encontrava brechas para se tornar vento, para se tornar fim anunciado. Não houve explosão, nem grito que deixasse claro o que se aproximava. O que houve foi a contenção de uma decisão antiga, talhada com a frieza de quem já sabe como o mundo funciona quando alguém não está mais disposto a jogar o jogo. Eu percebi, com uma clareza que só a solidão de uma madrugada pode conceder, que o que me esperava não era um abandono simples, nem uma briga, nem uma disputa de palavras em que eu pudesse vencer. Era uma reorientação total de tudo, do lugar onde eu fico, da forma como eu caminho, da minha própria sombra, que, inevitavelmente, se tornará testemunha do que ainda pode vir a acontecer. No instante seguinte, o impulso veio de uma necessidade prática, não permitir que o carro que me tirou da narrativa por uma hora se transforme numa arma de difamação ou de silêncio definitivo. Entreguei de forma quase teatral o que restava de minha sanidade a uma decisão antiga que sempre me acompanhou: agir na direção certa, mesmo que essa direção não tenha o mapa que eu desejaria ter. Peguei a chave de antes, aquela que eu ainda carrego como uma lembrança de rotinas que pareciam inócuas, e comecei a imaginar um caminho que não fosse o das pedras que já me rodopiaram no peito, mas o de uma nova distância, que não era fuga, mas proteção. O pressentimento de amanhã pesava nos ombros, mas não me deixava paralisar. Uma hora após o anúncio sombrio, decidi que iria ao encontro do que restava de minha autonomia. Não para discutir, não para exigir, mas para observar com olhos que não estariam mais sob o domínio daquele silêncio. Caminhei pela rua com a cautela de quem não quer apenas não ser visto, mas não ser reconhecido pela narrativa que outros já começaram a tecer em torno do meu nome. Cada passo soava como uma nota de uma canção antiga, que não cabia mais na boca de quem canta por obrigação. Era de desafinar, de romper, de transformar o tom da própria voz com o peso das consequências. Passei pela casa da mãe dela sem tocar a campainha, sem deixar qualquer rastro que pudesse indicar minha presença. Fiquei do lado de fora, recostado na vedação de madeira que range quando o vento insiste em atravessar as frestas. Ouvi, de dentro, o som de frases cortadas, de risos que não chegam a ser risos, de instruções que parecem mais um código reservado entre dois que sabem que o que está para acontecer não é apenas a concretização de um plano, mas o fechamento de um capítulo inteiro da minha vida. O que eles planejavam não era apenas a cerimônia de uma perda, era a redefinição de quem eu sou, da forma como eu ocupava aquele espaço, do que significava o meu lugar na casa, que eu sempre considerei meu começo e meu fim. O carro, que se tornou símbolo de uma ação prática para me manter distante, permanece em movimento, uma figura de aço que não pede licença para seguir adiante. O guincho, que veio como uma extensão de uma fábula moral em que alguém é pego pela própria teimosia em manter o que não lhe pertence mais, tornou-se a minha primeira linha de defesa. Não ficar parado é a única forma de não permitir que a narrativa me alcance de surpresa. Quando o guincho saiu pela rua, o peso no cosmos da minha cabeça diminuiu um pouco, como se, ao ver o objeto se afastar, eu pudesse enxergar com mais nitidez o que eu ainda não estava pronto para encarar: a possibilidade de que amanhã, aquele que um dia foi meu filho e a que hoje chamamos de Nora, pudesse transformar a minha ausência em uma lição de poder, em uma lição de quem manda nos próprios truques da vida. Entendi que o que começou como uma ameaça não precisava terminar em confronto direto. A violência aqui não é a pancada nem o grito, mas a capacidade de manter-me fora do quadro que eles tentam pintar. A minha arma não é a raiva, não é a agressão,
É o silêncio que não se rende, é o silêncio que transforma qualquer movimento em estratégia. E quando a madrugada finalmente cedeu espaço ao alvorecer, percebi que minha resposta precisa ser igual à minha dúvida: paciente, observadora, capaz de transformar cada detalhe em uma pista. Não para convencer, mas para preservar o que ainda resta de quem eu fui antes que a história me mude outra vez, sem pedir permissão. Agora, com o dia ainda sem cor, eu sigo com a presença menos óbvia, a de alguém que não se deixa definir pela notícia que circula pela casa, pela fala que ainda não chegou a mim, pela leitura que alguém faz do meu destino sem que eu tenha tido voz para opor-se. Não sei o que amanhã trará, mas sei o que não vou permitir: que o segredo do que disseram se transforme em racha definitivo entre o que sou e o que os outros desejam que eu seja. Se amanhã há de haver funeral, seja de alguém ou de uma imagem que me tentam impor, eu estarei de pé, não como alvo, mas como testemunha de que, ainda que o mundo tente me guiar pela garganta, existe em mim um lugar onde o som não é faca, onde a verdade não é máscara e onde a coragem não precisa gritar para ser ouvida. E assim, naquela faixa de tempo entre o despertar e a resposta, eu continuo a caminhar, não para confrontar, mas para entender. Não para impor, mas para conservar. E no silêncio que me resta, guardo uma pergunta que não cabe em nenhum funeral. Quem decide, afinal, quem vive no lugar que sempre nos pertenceu por direito? Amanhã talvez eu encontre a resposta. Hoje, eu encontro apenas o próximo passo, uma sombra adiante que me promete, sem prometer, que ainda estou aqui. O dia nasceu com a preguiça de quem ainda não resolveu se levantar de um sono que parece ter sido feito para não acordar nunca. Eu, porém, levantei com a exata cadência de quem sabe que cada respiração é um voto de confiança que não pode falhar. A cidade, ontem tão muda, hoje parecia apenas respirar na diagonal das ruas, como se cada passo fosse uma palavra dita baixinho para não romper o silêncio que envolve a casa onde tudo começou a ruir. O meu corpo, antes acostumado a manter distância, sentia cada fibra reclamar de uma madrugada exposta demais, de um segredo que não poderia ganhar rosto, mas que já carregava o peso de uma sentença escrita no ar. Voltei à varanda para medir a distância entre o que eu sou e o que os outros querem que eu seja. A lâmpada de sódio jogava um brilho áspero sobre o azulejo gasto, e o jardim, que parecia ter desistido de cuidar dele, amanhecia com a melancolia de quem sabe que a beleza está na resistência, não na perfeição. A cada acorde do mundo que acordava, eu me lembrava de que aquilo que ouvi não era apenas uma ameaça sonhada à distância, era uma instrução, uma cartilha de comportamento que tentava me encaixar num papel que eu não reconhecia mais. O papel de alguém que guarda o segredo até que o segredo resolva quem manda ali. Passei pela casa do meu filho, como quem observa a própria sombra atravessando um corredor que não promete retorno. Não havia ninguém na janela que tivesse o jeito de ver além da cortina, nem sinais de que a conversa que tanto pesava ainda fosse lembrança recente. A rua continuava a respirar, com os carros passando sem apressar o tempo, como se o tempo também estivesse esperando por um sinal de rendição. Eu, no entanto, aprendi a ler a cidade como se fosse uma página de um livro antigo. Cada movimento, cada silêncio, cada respiração tem o seu motivo, e o motivo pode ser a única coisa que me salva de me tornar apenas mais uma nota nesse diário de família que eles pretendem escrever sem a minha presença. Decidi não agir com o impulso de ontem. A minha arma não era a agressão, nem a promessa de revelações que poderiam trancar portas. A minha arma era o que sempre me sustenta, o silêncio que não cede, a paciência que transforma o tempo em uma muralha que não se quebra com a força de uma palavra mal colocada. Caminhei sem pressa pela calçada, olhando o mundo com a delicadeza de alguém que não sabe exatamente onde está indo, mas tem certeza de que não pode se deixar levar pelo mapa que outros já começaram a traçar com o risco de apagar a minha presença. Cada passo era um lembrete de que o meu lugar não é onde eles apontam, mas onde eu ainda consigo respirar sem pedir licença a ninguém. Amanhã trouxe utilidades banais, o que me permitiu desaparecer de olhos curiosos e, ao mesmo tempo, permanecer dentro do cenário que me envolve sem se tornar alvo de uma narrativa que ainda não assinei.
Entreguei papéis nas mãos certas, fingi que a rotina era um abrigo e, no entanto, deixei claro, sem palavras, que eu não tenho pressa para me declarar vencedor nem vencido. O mundo pode acreditar que o tempo deles vence. Eu sei que o tempo, quando bem usado, é a única coisa que impede que a vida se transforme em uma peça de teatro sem retorno. E se amanhã ainda houver funeral, que seja o fim de uma encenação que não começou comigo em cena, mas que insiste em me colocar no centro como o único elemento que falha ou acerta a cada fôlego. À tarde, cruzei com a casa da mãe dela, sem tocar a campainha, apenas observando a porta entreaberta por onde o rumor de passos achei que poderia entrar. Ouvi vozes que pareciam ter sido cortadas no meio de uma frase, como se alguém tivesse decidido que certas verdades não deveriam ser ouvidas por olhos que não pedem licença. Não quis ouvir demais, não quis confirmar o que poderia virar arma ou penitência. Minha vontade era simples, manter o distanciamento sem que o distanciamento virasse distância absoluta, sem que eu me tornasse uma linha de chão que eles poderiam escrever em branco para justificar o que pretendem fazer comigo. O guincho, ainda repousando na memória como uma lembrança que não se dissipa, continuava a ser para mim uma imagem de subordinação a uma vontade maior que a minha. A necessidade de manter o que ainda me permite não me tornar apenas uma peça no quebra-cabeça deles. Pensei no que significava aquele presente que nasceu daquilo que meus olhos não deveriam ver. O carro, que um dia me carregou para as rotinas que me deram a identidade de pai, marido, homem que sabe onde está o seu lugar. Hoje, ele girava em torno de um eixo que não era meu, conduzido por mãos que não me pedem licença para seguir adiante. E ainda assim, ali, a ideia de que minha vida inteira poderia ser empacotada e enviada como encomenda viva parecia absurda, mas não impossível, num mundo que já mostrou que as regras mudam quando é da vontade de alguém ser dono do silêncio. Ao final da tarde, a minha respiração encontrou o ritmo que aprendi a cultivar quando não quero ser visto. Lenta, constante, quase imperceptível. A cidade, com o céu tingido de cinza, parecia confirmar que o amanhã não chega como uma notícia, mas chega como consequência de escolhas que ninguém tem coragem de admitir. E eu, que sempre fui o observador, passei a ser o guardião de uma verdade que ainda não cabe em um funeral. Que o direito de permanecer em pé não depende de quem me cerca, mas de quem eu ainda sou quando ninguém olha. Se houver amanhã de cerimônia, eu estarei ali, não como parte de uma história que me reduza, mas como testemunha de uma vida que ainda recusa a rendição. O dia caiu devagar, como se a noite estivesse esperando apenas o momento certo para cobrir tudo com o manto do inesperado. No meu peito, o peso não diminuiu, apenas mudou de lugar, deslocando-se para a parte mais antiga da memória, aquela que diz que permanecer pode ser, às vezes, uma forma de resistência mais poderosa do que qualquer ação. E, entre o que ouvi e o que decidi manter em silêncio, encontrei uma linha tênue, a possibilidade de escolher o que eu vou aceitar e o que eu vou recusar, mesmo que isso me coloque do lado de fora de uma casa que antes era o meu mundo inteiro. Agora, ainda sem respostas, eu caminho pela cidade como quem carrega uma vela acesa dentro de uma gaveta, esperando que o vento não a apague. Não sei se amanhã haverá funeral, se haverá outra frase que tente apagar a minha voz, ou se alguém, em algum quarto escuro, ouvirá o meu silêncio e entenderá que ele não é fraqueza, mas a única linguagem que me resta para não me tornar apenas uma lembrança em uma linha de tempo que não me pertence mais. O que sei é que cada passo que dou me aproxima de uma decisão que não precisa ser dita em voz alta para fazê-la valer. Ficar firme, sem gritar, até que o dia chegue para nós dois. Eu e a minha própria verdade. O dia trouxe uma linha de fumaça fina sobre a cidade, aquela que parece nascer da boca dos sonhos antes que amanhã tenha tempo de dizer quem dormiu ou acordou de verdade. Eu caminhei pela calçada como quem lê um mapa rabiscado pelo tempo, tentando decifrar onde as curvas da vida me convidam a seguir sem perdê-la de vista. O ar tinha cheiro de café amargo misturado ao vento úmido, uma combinação que quase me falava de rotinas que insistem em não morrer, mesmo quando as pessoas que as moldam já não sabem mais quem as habitava. Às avessas, encontrei no trajeto o que não procurei.
A repetição daqueles gestos que, sob a pele, se transformam em um acordo tácito entre quem fica e quem parte para uma distância que não é distância, mas uma forma de ver o mundo sem ser visto nele. Um beijo de mãe na porta da escola, uma janela que se abre para o dia que começa, sem anunciar que é dia de mudança. Tudo isso era sombra, era respiração, era o tipo de evidência que não exige prova para se firmar na memória. E, ali, entre o detalhe mínimo e o infinito que ele carrega, eu me reconheci como alguém que escolheu não responder a cada impulso, não transformar o silêncio em arma de fogo, mas sim convertir cada passo em uma decisão que não precisa de aplausos para ter validade. Passei pela praça onde as árvores parecem guardar segredos em cada nó do tronco, e cada folha que cai carrega o peso de um possível amanhã que não se repete. Observei as pessoas que cruzavam sem me perceber, cada uma com sua própria lista de urgências, contas para pagar, festas para planejar, amores para consertar, perdas para fingir que não doem tanto. E, no centro dessa dança cotidiana, reconheci a minha própria canção, uma melodia que não precisa de coro para soar verdadeira, porque o silêncio que escolhi não é vazio, é resistência. Resiliência que não grita, que não ameaça, que apenas permanece como a rocha que não se move mesmo quando as ondas empurram com força. Cheguei à catedral de vidro das minhas lembranças, não para me ajoelhar diante de alguém, mas para observar como a luz brinca com o cristal e revela o que a pele não quer admitir. Lá dentro, a serventia era a mesma de sempre. Passos contidos, o rumor das conversas que não chegam a tocar o ar, o perfume de velas que nunca chegam a se apagar. Senti, pela primeira vez em dias, a distância entre o que eu sou e o que eles tentam me fazer parecer que sou. A diferença não era apenas de opinião ou de costume, era de destino. O meu destino, que persiste em não se curvar diante de uma conclusão que ainda não me pertence, contra o qual eu preciso erguer uma linha sem fronteiras. Voltei para a rua com a mesma cautela de quem atravessa uma ponte instável, que range sob o peso de cada decisão. Amanhã trouxe uma papelada comum, recibos, consultas, compromissos que ninguém reclamou, porque afinal, a vida continua mesmo quando o coração não quer. Entreguei os papéis nos lugares certos, com a precisão de quem sabe que cada ação pode tornar-se uma testemunha silenciosa de que o mundo ainda não terminou de me testar. Não havia segredo naquilo, apenas o reconhecimento de que o dia seguinte exige que eu permaneça em pé, não para vencer, mas para não deixar que a história me desça o alfabeto inteiro aos pés de quem não sabe ouvir. À tarde, a cidade abriu espaço para um silêncio ainda mais denso, como se o clima tivesse decidido que cada pergunta precisa de mais tempo para não me prender em respostas fáceis. Caminhei até o bebedouro comunitário, onde o som da água caindo parece uma respiração coletiva que não envolve apenas quem está ali, mas quem, em outra rua, imagina o que eu vou fazer com o meu amanhã. Foi ali que percebi uma coisa que, embora simples, carregava o peso de tudo que ainda não digo. A decisão de não revelar, de não justificar, de não comparar o que eles dizem com o que eu realmente sinto. O meu corpo ainda sente a presença deles na casa, a audiência invisível de palavras que não chegam a tempo de se tornar ação. No entanto, o meu espírito aprendeu a construir uma ponte com os materiais que tenho dentro de mim, não com os tijolos que tentam colocar ao meu redor. Entreguei uma carta que não escrevi para ninguém específico, mas que escrevi para mim mesmo, como quem amarra uma vela à proa de um barco que não sabe para onde navega, apenas sabe que não pode parar. Nela, registrei o meu compromisso com o que é meu, a memória de quem fui, a dignidade de quem ainda respira, a coragem de dizer, sem palavras altas, que o silêncio pode ser uma bússola quando a nossa bússola parece ter perdido o norte. Não era uma ameaça, era uma promessa simples, manter-me firme na minha linha, sem arrancar a máscara que ainda não aprendi a tirar, sem desfiar o laço que ainda me prende à casa, mas que agora reconheço como um campo de teste para a minha própria humanidade. Ao final da tarde, voltei a passar pela casa da mãe do lado dela, apenas para registrar que o mundo não encerra sua história em uma esquina, nem a minha presença se apaga como se fosse um produto em exposição. Ouvi vozes, ouvi risos que não chegam a ser risos, e compreendi que o verbo da noite não será o de revolta, mas de observação.
observar sem interferir, medir sem reclamar, deixar que o tempo desenhe os contornos daquilo que ainda é meu para decidir. O guincho que ainda me acompanha, em meus pensamentos, não era apenas uma lembrança de uma noite de transporte forçado. Era a lembrança de que eu posso escolher qual direção seguir, mesmo quando a cidade tenta empurrar o mundo para frente por meio de uma indiferença policial que não me pertence. O fim do dia trouxe a neblina tênue que envolve tudo o que já foi dito sem necessidade de ser repetido em voz alta. Senti o peso do futuro em meus ombros, como se fosse uma mochila antiga que carrego desde a infância, cheia de objetos que não pesam, justamente porque são partes de mim. Pequenas certezas, grandes dúvidas, a vontade de permanecer, a curiosidade de entender quando tudo mudou, a certeza de que amanhã pode ter funeral, mas que o meu papel hoje é o de testemunhar a própria resistência. E foi assim que, pela primeira vez de verdade, a ideia de confronto deixou de soar como possibilidade para soar como caracol de tempo, lento, inevitável, mas ainda assim suportável, desde que eu continue caminhando com a cabeça erguida e a respiração lenta. Se amanhã houver funeral, que seja apenas da máscara que me tentaram impor, não do homem que ainda fica para contar o que viu. E se amanhã não houver funeral, que seja porque eu decidi que o meu fim não é o que eles querem que pareça, mas o que eu mesmo escolho ser. Alguém que não precisa gritar para que a verdade possa ouvir-se. Enquanto o céu se tornava mais claro, eu entendi que a minha decisão não depende da força dos outros, mas da força que eu ainda carrego comigo, mesmo quando o mundo parece querer apagar o meu nome. E nessa lenta convivência com a noite que se despede, eu soube que a minha cidade, com seus ruídos e suas pausas, sempre terá espaço suficiente para que eu permaneça, não como cenário de uma história que não me pertence mais, mas como o autor silencioso de minha própria continuação. A noite caiu como uma cortina pesada, e ainda assim, dentro de mim, as coisas permaneceram em silêncio com uma insistência quase religiosa. Não era medo do que pode acontecer amanhã. Era o medo de esquecer o que já aconteceu dentro de mim, de deixar que a memória se dissolva na pressa de cada novo dia. Caminhei pela calçada, o calçamento reclamando sob meus passos, como se cada pedra quisesse me perguntar por que eu ainda persisto em ficar em pé quando tudo ao redor parece ter escolhido outra posição, outra fala. O guincho tinha virado uma lembrança repetida, quase familiar, que não me pedia licença para voltar à superfície sempre que a noite decide abrir espaço para o que ainda não foi dito. A cidade parecia respirar comigo, numa cadência que não era de festa, nem de luto, mas de uma espécie de pacto. Eu fico, eles falam, o mundo gira, e no final do dia alguém dá uma desculpa para dormir sem sonhar. O ar tinha cheiro de chuva que prometia e me entregava, no mesmo gesto, o sabor de promessas que nunca chegam a lado nenhum. O meu corpo, que aprende a se mover sem pedir permissão, fez do silêncio uma escola. Cada aula era uma frase que não precisa ser dita em voz alta para ter peso. Cada lição, uma linha que não se desata, mesmo quando o mundo tenta puxar em outra direção. Voltei à praça onde as coisas pequenas, quando somadas, pesam tanto quanto o silêncio. As crianças brincavam perto do chafariz que não conhece a pressa dos adultos, e o som da água caindo era, para mim, como uma canção antiga que não pede refrão porque cada nota já existe por si mesma. As pessoas passavam com seus próprios fantasmas apoiados nos ombros, e eu via, sem olhar diretamente, o mapa invisível de suas decisões. Alguns seguiam caminhos que pareciam firmes, outros se perdiam em becos que se tornam cada vez menos úteis quando se tenta entender o que é definitivo e o que é apenas uma curiosa aparência de verdade. E ali, entre o riso contido de uma criança e o suspiro cansado de um idoso que anda de mãos nos bolsos, eu reconheci mais uma vez a minha própria canção. Não precisa de coro para soar verdadeira, basta manter o ritmo e deixar o tempo dizer se é palco ou cenário. Cheguei à catedral de vidro das minhas memórias, não para rezar, mas para observar como a luz joga com o vazio, como as coisas que não se dizem aparecem no reflexo das paredes transparentes. A serventia era a mesma, passos finos, murmúrios que não alcançam o ar,
velas que parecem esperar por uma palavra que nunca chega. Senti, com a frieza de quem já perdeu muito e ganhou ainda mais em silêncio, a distância entre quem eu sou e quem eles precisam que eu seja. Uma distância que não pode ser vencida pela força, mas apenas por uma decisão que não cede, mesmo quando o mundo insiste em ceder tudo de uma vez. O destino, ali, não era uma linha traçada para mim por alguém. Era um labirinto que eu ainda deveria percorrer, com cada curva ensinando o que ainda não sei sobre resistência. Voltei à rua e a cidade respondeu com uma manhã que já parecia velha, apesar de tão nova. Entreguei papéis nos lugares certos, actores de uma cena que eu mesmo escrevo sem assinar no final de cada página. A papelada era uma espécie de máscara de proteção, não para esconder a minha dor, mas para dar tempo ao que é meu para se firmar, sem que a curiosidade alheia tente decifrá-la antes que eu esteja pronto para responder. O dia trouxe utilidades banais, sim, mas cada objeto, cada recibo, cada carimbo parecia uma pista. De que forma eu ainda posso permanecer sem que a narrativa da casa me alcance com uma força que não é a minha? Ao meio da tarde, a cidade respirou com um peso novo, como se alguém tivesse aberto um espaço maior entre os próprios sonhos e aquilo que se faz de conta que é realidade. Caminhei até o bebedouro comunitário, onde o som da água caindo parecia o batimento de um coração que não cansa, mesmo quando a pergunta fica repetida na garganta. Até onde você vai para não cruzar a linha que separa o que é meu do que é deles? Não havia resposta em voz alta, apenas uma certeza calma. Não posso permitir que a minha voz seja usada como instrumento de uma música que não escolhi compor. Não posso permitir que a minha presença seja reduzida a uma lembrança que serve apenas de argumento em favor de quem quer poder, sob a desculpa de proteger o que chamamos de família. Entreguei a mim mesmo uma carta, não endereçada a ninguém em particular, mas escrita para o próprio coração que ainda pulsa sob o casaco gasto. Nela, registrei, com a firmeza de quem sabe que a verdade não precisa de permissionamento, o meu compromisso com a memória. Manter vivo o meu próprio rosto, conservar a dignidade de quem ainda respira sem pedir licença para existir, e dizer, sem palavras altas, que o silêncio pode ser, sim, uma bússola, quando todas as outras direções parecem prometer um fim rápido. Não era uma ameaça, era uma promessa simples. Permanecer firme na linha que eu mesmo tracei, sem arrancar a máscara que ainda não aprendi a tirar, sem romper o laço que os outros tentam usar para me puxar para dentro de uma história que não me pertence mais. À tarde, voltei a passar pela casa da mãe dela, como quem observa uma paisagem que já não é mais a dele, mas que ainda carrega a música de uma vida que já foi. Ouvi vozes que pareciam ensaios, risos que não alcançam o som, e compreendi, mais uma vez, que o verbo da noite não seria revolta, mas observação. Observar sem interferir, medir sem reclamar, deixar que o tempo desenhe os contornos de algo que ainda é meu para decidir. O guincho, que também vive nas minhas lembranças como um rumor, tornou-se naquele momento símbolo de uma escolha. Não entregar minha presença a um roteiro que não escrevi, não permitir que o meu nome seja tão fácil de comprar quanto uma peça de mobiliário em uma loja de conveniências. Ao cair da tarde, houve neblina que envolve tudo em tecidos de silêncio, como se o mundo quisesse me cobrir de perguntas sem voz para que eu prossiga sem tropeçar. Carrego comigo a mochila de objetos que não pesam, porque são apenas fragmentos de uma vida que ainda me pertence, a memória de quem fui, a dignidade de quem ainda respira, a coragem de dizer, sem gritarmos juntos, que o silêncio pode ser a única resposta que nos mantém humanos quando tudo ao redor quer nos transformar em uma estatística. E, nessa lenta convivência com a noite que se despede, aprendi que a decisão não depende dos outros, mas do que eu ainda carrego comigo, mesmo quando o mundo parece decidido a apagar o meu nome. Se amanhã houver funeral, que seja apenas da máscara que me tentaram impor, não daquele homem que ainda habita dentro de mim e que, apesar de tudo, permanece capaz de ver sem cegar-se pela raiva. E se amanhã não houver funeral, que seja porque eu decidi que o meu fim não é o que eles querem que pareça, mas o que eu mesmo escolher ser, alguém que não precisa gritar para que a verdade seja ouvida,
alguém que sabe medir o peso das palavras antes de soltá-las em uma casa que não é mais o meu lar, mas ainda é o espaço onde aprendi a lutar pela minha autonomia. Enquanto o céu se desfez em tons de cinza e azul, entendi, pela primeira vez com uma clareza que não vem de armas nem de discursos, que a cidade sempre terá espaço para quem não se rende, para quem carrega o próprio tempo como se fosse um mapa que, ainda que torto, aponta para uma saída que não é fuga, mas continuação. E assim, na quietude de uma cidade que insiste em não deixar ninguém sozinho, eu sigo com a cabeça erguida e os olhos voltados para a rota que ainda posso traçar. Não sei como o amanhã vai desenrolar-se, nem quais nomes vão aparecer na frente da minha porta, mas sei uma coisa com a segurança de quem já enfrentou o pior sem perder o próprio rosto. A minha vitória não está na derrota dos outros, mas na persistência de permanecer fiel a quem eu sou, mesmo quando tudo ao redor tenta impor quem eu devo ser. E se amanhã chegarem as palavras que tentam apagar o meu tom, eu responderei com o meu silêncio e formado pela convicção de que, às vezes, a coisa mais poderosa que um homem pode fazer é simplesmente não ceder ao impulso de transformar cada sinal de ameaça em uma ordem de combate. Porque o verdadeiro combate, para mim, é manter a minha humanidade intacta, passo a passo, respiração a respiração, até que o amanhecer traga a coragem de continuar sem abandonar o caminho que escolhi trilhar. Amanhã chegou com uma respiração que não pertencia ao mundo, apenas ao segredo que permanece sob a pele quando se decide que não é hora de gritar. Levantei sem pressa, ouvindo o som do próprio corpo que ainda sabe contar passos como quem lê um mapa que não se pode abrir de novo sem ferir o silêncio. O guincho, guardado na memória, parecia ter ficado lá atrás, como uma sombra que não pede confirmação, apenas existe para lembrar que a distância pode salvar quem ainda não escolheu a última palavra. Eu sabia que amanhã poderia trazer o funeral que eles buscam, como quem busca o fim de uma história para começar outra. Mas hoje, o meu compromisso era com o que eu ainda sou, não com o que querem que eu seja. Não procurei a casa da mãe dele, nem a varanda onde tudo começou a se reescrever em pequenos gestos. Caminhei pelo trajeto da cidade como quem atravessa um corredor de vidro. Cada vitrine refletia uma versão de mim que não está mais pronta para caber na narrativa que tentam tecer. Entreguei mais uma vez papéis nos lugares certos, não para calar a minha voz, mas para que o tempo tenha onde repousar, sem que eu precise testemunhar o desmoronamento de mim mesmo em uma cerimônia que não escolhi participar. No bolso, a carta que escrevi para mim, agora já lapidada pela distância entre o que sinto e o que posso deixar gravar nos olhos dos outros, pesava menos a cada passo, como se a própria decisão tivesse encontrado o seu peso certo e decidisse ficar ali, imóvel, até o momento de agir. Passei pela praça onde as crianças ainda se agarram à inocência como quem se agarra ao último fio de água de um poço antigo. Observei cada rosto que cruzava meu caminho sem me ver, cada respiração que parecia se carregar sozinha, cada riso curto que tentava não soar como riso. A cidade, com seus ruídos abafados, parecia concordar comigo. A luta não está em derrubar muros, mas em manter o que restou de mim inteiro quando o mundo tenta descrever quem eu deveria ser. E no meio desse diálogo silencioso entre cidade e memória, senti surgir a certeza de que meu poder não está em cortar a linha de frente, mas em escolher continuar respirando sem que ninguém me peça permissão para existir. À tarde voltei à casa da mãe dela, apenas como feixe de sombra que observa, sem tocar, sem provocar, sem entregar a minha própria voz de presente a quem já conta comigo como parte do passado. Ouvi vozes que não eram vozes, apenas ecos de uma conversa que se recusa a assumir forma completa. Palavras que não chegam a soar como palavra, risos que não chegam a soar como risos, instruções que parecem mais um código reservado entre quem sabe que o que está por vir não tem lugar para quem não tem tranquilidade. O guincho, ainda que distante, voltou à cabeça como um lembrete de que a distância pode ser também alguém que me escolhe para não ceder à tentação de reclamar, de exigir, de transformar o silêncio em arma. À medida que a tarde caía, entreguei a mim mesmo outra promessa discreta, que se amanhã houver funeral, eu não apareço como parte de um roteiro que não assinei,
mas como a imagem da minha própria sobrevivência, firme num lugar que não se negocia nem se vende. Que, se houver espaço para a verdade, eu ocuparei esse espaço sem ruídos, sem o peso de ser a prova de que alguém viu, apenas para confirmar que ainda sou capaz de ver sem perder a minha própria visão. E se o amanhã trouxer apenas a neblina de uma manhã que não decide, eu ainda serei o homem que sabe caminhar sem que a própria sombra o empurre para dentro de uma sala onde a voz não pertence mais a ele. Quando a noite caiu pela última vez sobre a cidade, eu não me senti quebrado nem vencido. Senti apenas o peso de escolher e a coragem de sustentar esse peso sem apelos. O mundo pode tentar me colocar de costas para a vida que ainda permanece dentro de mim, mas eu sigo, passo a passo, marginando as palavras que tentam me prender, mantendo o rosto voltado para o horizonte que ainda não determinei. E a pergunta que fica, aquele fio invisível que atravessa tudo, é a mesma que me acompanhava desde o começo. Quem decide o meu lugar, afinal, quando o meu lugar não é o que os outros escolheram para mim? Amanhã, talvez eu encontre a resposta, ou talvez eu apenas encontre, entre a praça, a igreja de vidro e a casa da mãe dele, o próximo passo que me permita continuar sem renunciar a quem eu sou de verdade.